Então, meus amigos, provavelmente vocês já conhecem pessoas que fizeram uso de um sistema de holding patrimonial, né? Que usaram desse sistema para fazer um planejamento sucessório patrimonial mais eficaz. Mas mesmo assim, mesmo conhecendo algumas pessoas, esse assunto ainda é muito escasso no nosso círculo de amizade, no nosso círculo de convivência, né? Isso se deve ao fato desse sistema, durante muito tempo, só ter sido levado, né, às grandes fortunas. Ou seja, os grandes empresários, os magnatas aqui do nosso país é que tinham acesso a essa informação. Nós citamos acima alguns deles, como Roberto Marinho, Norberto Odebrecht, Antônio Emílio de Moraes. Todos eles tinham uma holding patrimonial e com a sua partida, que não faz muito tempo, os seus herdeiros não tiveram que abrir inventário e gastar uma fortuna, né, a título de custas com inventário. Mas existem outros nomes igualmente ricos, nós podemos citá-los, pegando a revista Forbes, nós vamos encontrar vários deles, nós podemos citar alguns deles aqui, como por exemplo o Samuel Klein, da Casas Bahia, né? Os irmãos Safra, né? O Edmond Safra e o Moisés Safra. Podemos citar o Roberto Civita, do Grupo Abril. Podemos citar o José de Alencar, da Conte Minas. A Dirce Navarro, de Camargo, da Camargo Correia. E aí é interessante falar um pouco deles, porque todos eles tiveram, com a sua partida, o patrimônio todo resolvido, deixaram o patrimônio todo resolvido. E não tiveram, portanto, seus herdeiros que abrir inventário, não tiveram que gastar uma fortuna com custos de inventário, um patrimônio absurdo que essas pessoas possuíam, né? E no caso específico da Camargo Correia, é interessante falar, porque a gente sempre fala que a holding patrimonial tem três benefícios muito fortes, né? Que é o custo, a diminuição do custo, tem a questão do planejamento sucessório e tem a proteção patrimonial, né? E no caso da Camargo Correia, essa proteção patrimonial fica bem evidente, como nós podemos ver no caso da Renata Camargo, a sua herdeira, né? A Renata Camargo, mesmo naquele período onde a Camargo Correia fez aquele acordo de leniência, ela, na mesma época, ela comprou um apartamento num dos prédios mais caros, no prédio mais caro de Manhattan, né? Onde ela pagou 23 milhões, quase 30 milhões, né? A título da compra desse imóvel, né? E como que ela poderia fazer isso? Porque o patrimônio dela estava reservado numa holding patrimonial, ou seja, não foi afetado pelo acordo de leniência. Eles possuíam bem suficiente fora, né, da holding para que pudesse arcar com um acordo com as dívidas que porventura tivesse, e o patrimônio dela, dos herdeiros, ficou protegido com isso. Então ela teve condições, né, de ainda assim, apesar do acordo de leniência, que foi feito todo planejado, com antecedência, sem fraude a credores, sem fraude a execuções, foi feito da forma correta e por isso não foi afetado o patrimônio da família, né? Esse é um exemplo importante. Mas não são só os empresários que fazem uso desse sistema. Nós conhecemos e nós conhecemos muito bem, porque a cada 4 anos ou 2 anos eles aparecem nas nossas vidas, né? Pessoas que também fazem uso desse sistema para proteger os seus patrimônios, pessoas que têm acesso a essa informação e que fazem uso desse sistema para proteger o patrimônio. Não, basta vocês irem lá no site do TSE que vocês vão encontrar. Vamos até afinar um pouco mais a pesquisa, vamos à busca dos candidatos a presidente, nós vamos encontrar lá alguns deles, ou todos eles, eu diria, que possuem holding patrimonial, como é o caso do Geraldo Alckmin, que possui uma holding patrimonial. Marina Silva possui holding patrimonial. O nosso presidente, Jair Bolsonaro possui uma holding patrimonial. O candidato a presidente da época, Fernando Haddad, também possui uma holding patrimonial, né? E nós vamos encontrar Henrique Meirelles e João Amoedo, desses até a gente esperaria
né, de alguma forma que eles possuíssem, porque eles realmente têm um patrimônio muito grande, como nós poderemos ver os números aqui. Então, desses, a gente esperaria que tivessem holding patrimonial, mas é um sistema muito comum entre os políticos, né, a criação de holding patrimonial. Então, é uma coisa que é bem corriqueira entre eles. E por que eles fazem isso? Porque eles têm conhecimento da importância que a holding possui nessa questão do planejamento sucessório, da proteção patrimonial, né, do custo do inventário e da comparação do custo em relação a uma holding patrimonial, né? Mas isso não precisa estar restrito a eles. Todos nós que possuímos apenas um patrimônio, um imóvel apenas, podemos constituir uma holding. E a importância disso é fundamental, não só no custo, né, mas também nessa parte da proteção patrimonial. Né? Todos nós vivemos momentos de dificuldades, e se nós fizermos um planejamento sucessório adequado, no momento correto, nós vamos ter a proteção devida a um patrimônio que nós levamos anos construindo. Então, que nós possamos refletir sobre isso e pensar que a constituição de uma holding é um ato de amor para os nossos herdeiros. Porque com a nossa partida, se nós deixarmos algum patrimônio ou muitos patrimônios, nós estamos deixando um problema para os nossos herdeiros resolverem, um problema caro para eles resolverem. Então, se nós pudermos resolver isso em vida, deixando tudo organizado, tudo tranquilo, eu acho que a gente vai conseguir demonstrar esse amor de uma forma melhor para os nossos filhos, numa prova maior que isso. Tá bom, meus amigos? Era isso que eu tinha a dizer. Muito obrigado a todos.